Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma live da semana pré-lançamento da pós-graduação do maior movimento de saúde integrativa que o Brasil já viu. Já somos 2.000 alunos em 6 meses no universo saúde integrativa. Sejam todos muito bem-vindos. A Darice foi a primeira a entrar. Beijinho, Darice. Muito bom recebê-los. Hoje vamos falar sobre saúde, continuar com temas preparatórios para esse lançamento. Foram convidados até hoje professores que vocês vão conhecer na pós-graduação. Hoje é o querido Dr. Jorge Valente, vai estar aqui conosco, uma referência em ginecologia integrativa, e vai falar de um tema que interessa muito, especialmente as mulheres. Vamos falar da endometriose e desmistificar muita coisa a respeito disso, certo? Bora nessa? Vamos dar uma olhada aqui. Meu amigo já chegou. Bora com... Jorge, já chegou? Já chegou. Cheguei Ei, sim, boa cara, tá tarde. bem? Tudo ótimo, Bom graças a Deus. revê-lo, Jorge. Bom ver você com saúde. Tá treinando? Tá se cuidando? Tá naquele Sim, lifestyle? com certeza. Não tem como não, né? Treinar todo dia e alimentação também sempre controlada. Aquilo não tem como você pregar o que você não vive. A gente tem que vivenciar o que prega porque é o que serve inclusive para nossos filhos. Nossos filhos não ouvem o que a gente fala, eles ouvem o que vê a gente fazer. E os Estão pacientes é a mesma arrastados coisa, no exemplo, né? justamente. O filho copia o que o pai e a mãe faz, exatamente isso. E a nossa obrigação, sendo profissionais de saúde, não médicos e profissionais da doença, não somos os profissionais da doença, somos aceitamos tratar as doenças, mas o que mais gostamos de ser são médicos que promovem saúde, né? Então, se você quer que a sociedade, os seus pacientes, sua família, a comunidade da sua igreja, do seu clube, do seu bairro, entenda o seu propósito, não tem como ficar no discurso teórico, essa historinha de conversa, né? Não funciona. Temos que ser exemplos. E para sermos autoridade, não é determinado pelo nível de diplomas que você tem, mas o quanto você realmente aplica aquilo na sua vida todos os dias. E eu sei que você está nesse lifestyle, mudou sua vida, eu não sei exatamente há quantos anos, transformou sua saúde, seu corpo, musculação, corrida. Marcelo Bonanza não para de falar de você, você sabe muito bem como esse cara gosta de você, né? Teu amigo, nosso amigo, né? Tem 10 anos, 20 anos, quando foi que você mudou tudo? Olha, já tem uns 15 anos, mas assim, nos últimos 3, 4 anos, assim, eu intensifiquei mais ainda, porque eu tenho espondilite, né? Então, eu acho que a maioria de nós migra por um problema mais próximo, ou consigo mesmo ou com a família. E no meu caso foi isso, a espondilite, o tratamento convencional não me melhorava, eu não tinha resolutividade, eu pesava 120 quilos, vivia inflamado mesmo tomando biológico, não tinha resultado, eu tomava antipertensivo, antidepressivo, e hoje eu não tomo mais medicação nenhuma, a não ser meus suplementos, minha vitamina D, meu estilo de vida, minha reposição hormonal, que eu já tenho 50 anos, e todos os marcadores zerados. Hoje eu tenho 90 quilos, 5,3% de gordura hoje de manhã, minha última bioimpedância, ou seja, é completamente diferente, né? É outra vida, outro templo, outro espaço, né? E quando você ressignificou a espondilite anquilosante, tinha um fator metabólico do intestino permeável, no seu caso? Se você foi necessário ajustar alimentos, como trigo, leite, foi necessário excluir algum alimento para você buscar esse nível de saúde? Ou o chazinho da vovó lá da hortinha resolvia tudo? Não, não, a gente tem que mudar totalmente a alimentação. Assim, hoje em dia, o que é que eu vejo? Se eu comer em pouca quantidade e com pouca frequência, que é o que acontece, não muda como eu estou. Mas o que é que acontece normalmente? A gente come diariamente esses alimentos e não faz o link quando não é um sintoma gastrointestinal do alimento com o problema. Porque assim, você não linka que a sua dor nas costas, a sua dor na cervical é por causa do que você come. Então, quando eu retirei, vi a melhora
E aí a gente sempre faz a mesma teimosia com os pacientes. Testa de novo e come e volta a sentir dor, aí você tem a certeza de que aquilo impacta. É, Então, tanto que às vezes quando o paciente dá uma escapada, eu nem brigo, não, eu até gosto, porque ele às vezes fica na dúvida, será que foi isso mesmo que fez eu melhorar? E ele vai lá e come o que não deveria e volta a sentir a dor, o problema que ele sentia que tinha relação com a é, alimentação. as pessoas, E isso foi o que aconteceu comigo. as pessoas acham que o problema com a alimentação é só isso. Ó. Põe uma bica azul na boca, minha cara fica inchada, meu intestino explode de distensão, pronto, eu não posso mais comer bica. Isso ninguém esquece. Mas o que a maior parte de vocês tem que relaciona com a inflamação sistêmica são sensibilidades alimentares. Você ingere e come hoje, não tem nenhum desconforto. Mas amanhã, quando esse alimento chegar no intestino, você sente gases, estufamento às 10 da manhã, às 4 da tarde, não está comendo nada naquela hora e você não entende por quê. É um alimento que você comeu ontem. É uma reação tardia. Né? E aqui eu vi uma pessoa, cara, eu fiquei curioso. Ó. Minha dúvida. Posso continuar a tomar glutamina? A minha dúvida é por que que você tem dúvida em continuar com a glutamina? Essa é uma coisa que eu não entendo, por que que as pessoas. A outra, eu preciso encerrar isso rápido, porque eu achei engraçado. Aqui alguém disse que eu pintei a barba. Você já viu alguém pintar a barba de branco? Não. Olha, pior do que essa que mandou que eu pintei a barba foi uma paciente esses dias. Doutor, depois de tudo, né? Porque você começa a resolver os pacientes, deve ser a mesma coisa na integrativa. Eles trazem a dor do dedo, traz a unha encravada, começa a trazer aquelas. Tudo que tem na vida que não melhora para ver se a gente resolve, né? Mas essa aí estava tão distraída. Doutor, eu tô tendo uns fios de cabelo branco, eu tô desesperado. Você vai me resolver, né? O que que eu vou tomar para não ter fio de cabelo branco? Eu ficava olhando para ela assim. Será que é pegadinha isso, cara, que ela tá falando comigo? E ela insistiu outra vez. Eu falei, mas não é possível, a senhora não está percebendo que possivelmente não existe? Olha aqui, você acha que se eu não soubesse, eu já não tinha disfarçado, pô? Um pouquinho, né? Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir, porque eu quero falar com as mulheres. A maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres e vivem um drama muito grande com relação à endometriose. Né? A ideia convencional, assim como a SOP, né? Tratar o efeito. Ninguém vai na causa raiz. Ninguém quer tratar a causa raiz dos problemas. Ah, tem um ovário produzindo muita testosterona. Ah, bota lá uma pílula e suprime ela. Pô, por décadas as pessoas estavam tomando Diane. Você lembra daquilo? Yasmin, Sim. aquele SHBG das mulheres ia para 300, 400, acabava a libido. Era quase uma menopausa na vida da mulher. Né? E a endometriose também. O seu problema é menstruar. Meu Deus do céu, Deus fez uma mulher com problema para menstruar e a menstruação dela ser a doença dela. Né? Então, como é que profissionais falam, seu problema é a menstruação? Não, o problema não é a menstruação, é outro. Não adianta a senhora suprimir a menstruação. O problema na endometriose não são os focos de endometriose no intestino. Isso é uma consequência. Né? E aí a medicina fica só focando nisso, na dor, num sintoma, num sinal, o nome de um diagnóstico e logo uma droga. E no pior para as mulheres, infelizmente, esse tanto de pílula anticoncepcional que você sabe como a sua classe ainda prescreve como a maior descoberta do planeta, né? E, e é isso que é para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu vivo todos os dias no Instagram. É para isso que Jorge Valente também trabalha dentro do seu consultório, nas suas mídias, e também está como convidado, muito importante, como um dos professores da pós-graduação, para trazer essa consciência de que nós, profissionais de saúde, temos que procurar a causa raiz dos problemas. É só assim que a gente vai buscar a possibilidade da cura, ou o controle absoluto, certo? Muito bom. Então, eu queria te perguntar, né, essa endometriose que afeta milhões de mulheres, mas por que que ela ainda é tão mal compreendida e maltratada? Me conta, o que que você acha? Eu acho que Ale- tem dois grandes motivos. Primeiro, ela é mal diagnosticada. Existe um delay médio de 10 anos para o diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas não dão diagnóstico de endometriose. Qual é o diagnóstico? Ressonância nuclear magnética, ultrassonografia com preparo intestinal. Diagnostica o quê? Alteração morfológica da pelve causada pela endometriose. Já lá Só avançada, já. justo. Para você ter deformidade anatômica, você precisa de uma média de 10 anos. Por isso que existe esse delay. O que deveria ser feito? Tratar a clínica que é soberana e sempre foi. Então, a mulher que tem dismenorreia, que
muita dor no período menstrual, que sangra muito, dismenorreia progressiva, dor pélvica crônica, essa mulher, até que se prove o contrário, vai ter ou tem endometriose. Às vezes, o que acontece? Ela já tem alteração inflamatória, mas não tem alteração anatômica. Aí faz uma ultrassom que dá normal, não Não trata. trata É isso nada. que hoje eu prego no meu consultório com meus alunos. A gente acabou de fazer uma imersão de endometriose. Vamos tratar as síndromes hiperestrogênicas. Se é uma paciente que está com o estrogênio explodindo numa fase secretória que era para ele estar baixo, se é uma paciente que tem resistência à progesterona, você trata ela, não importa se ela vai ter endometriose, ela pode ter um câncer de mama no futuro, um de endométrio, adenomiose, mioma, mas se você bloqueia isso, você impede o avanço de qualquer uma delas. Então, não precisa ter um carimbo de um achado radiológico de endometriose para tratar. Vamos tratar as mulheres desde o início. E outra coisa, pílula não trata a endometriose. Pílula vai conter o sangramento. Endometriose é uma Isso. doença neuroendócrina de característica autoimune. Por que neuroendócrina? Porque ela começa no intestino, a mulher de endometriose ela tem TPM, tem todos os sinais de neuroinflamação, tem todas as alterações possíveis, porque o que vai acontecer com a mulher com endometriose? Hiperexpressão de estrogênio. Por que ela tem muito estrogênio? São duas principais causas. Muita enzima aromatase no endométrio. O endométrio é a cavidade, é a membrana que reveste a cavidade uterina. A paciente de endometriose tem muita aromatase, então ela converte muito estrogênio. Esse é o motivo dela ter excesso de estrogênio. E muita gente, e 90% dos ginecologistas não sabem qual é o outro. O outro é o intestino. Por quê? A gente tem dentro do intestino o que a gente chama de estroboloma. O que é estroboloma? É o conjunto de bactérias que produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase. E o que é que essa enzima faz? Essa enzima faz você retornar o estrogênio para a corrente sanguínea em vez de eliminar. Porque qual é o normal? Ele passa no fígado, detoxificado, vai ser eliminado nas fezes. Mas a paciente que tem excesso de estroboloma, de bactérias que produzem essa enzima, vão clivar esse estrogênio e ele vai voltar para a corrente sanguínea. O que vai acontecer? Ela vai ter excesso de estrogênio, porque produz muito e porque elimina pouco. Então, se você não corrigiu todo, se o intestino não for contemplado, você não consegue manter esse equilíbrio estrogênio-progesterona. Fora que, como toda doença autoimune, endometriose é uma doença imunológica, a paciente tem resistência à progesterona, tem diminuição do número de receptores. Por quê? O corpo é muito inteligente. Toda vez que você tem uma doença autoimune desequilibrada, que você tem sobrecarga no corpo dessa mulher, engravidar para ela vai ser deletério. É uma Então, quando você proteção. diminui o receptor de progesterona, você diminui a fertilidade dela, porque engravidar naquele momento não é bom. Isso. Maravilha. Queria dar um oi aqui para o João Almeida Nutri, um cara que eu gosto muito, excelente profissional nutricionista. Um oi aqui para o Rodolfo Tamburim, também professor da pós-graduação, que no comentário ele diz: sem contar com as citocinas inflamatórias intestinais por proximidade, que pode chegar até o útero e piorar a clínica. Olha, vamos passar duas coisas rapidamente que Jorge Valente brilhantemente disse. Não é o estrógeno que adoece, é o hiperestrogenismo. Né? A diferença entre veneno e poção é dose. E o hiperestrogênio toda mulher tem, isso não pode ser mal. Estrogênio também não causa câncer. Quem causava câncer no passado não era a reposição de hormônios bioidênticos, era primarim, aquelas coisas de água, retirada de água prenha, antigamente. Os estudos antigos relacionavam esse hormônio. Então, na reposição de hormônio, hoje os estudos estão cada vez mais fundamentados na segurança da reposição. Então, estrogênio não é bandido. Entretanto, tem muitas mulheres com hiperestrogenismo, inflamadas, mulheres consumindo muito disruptores endócrinos, expostas às toxicidades ambientais, plástico, aquecidas, tudo que pode aumentar a inflamação, aumentando o estrogenismo dela. Esse hiperestrogenismo, quando percebido por Dr. Jorge Valente e equipe, já tem como conduta o que eu vou fazer com uma mulher cheia de estrogênio exageradamente? Eu vou só assistir? Eu vou ficar expectante? Né? Eu vou fazer o que a indústria da doença faz? Não, vamos só mandando um bilhetinho para ela todo aniversário, só para ela lembrar, porque daqui 3 anos ela vai estar ferrada, ela vai voltar para mim. É isso que a gente vai fazer? Não. Ele já sabe que tudo isso pode até não acontecer, mas pode muito possivelmente acontecer. Então, vamos corrigir agora? Então estava todo mundo dizendo, ai, como fazer para tratar? A primeira coisa é identificar o hiperestrogenismo e tratar esse hiperestrogenismo para que com isso você evite uma série de problemas, não só endometriose, outras graves como o Jorge aqui falou. E a outra visão é parar de olhar
para a endometriose como uma doença hormonal. Não é, é muito mais. Né? Ela também tem uma visão autoimune, ela é neuroendócrina e autoimune. E se é autoimune, tem que haver uma reação de autoimunidade. Alguma coisa está atacando esse órgão dela. E nenhum corpo humano provoca reação de autoimunidade do nada. Isso é mentira. Que a própria medicina ensina, que infelizmente muito reumatologista acredita que uma paciente desenvolve lúpus de repente. Mentira! Todos os pacientes com doença autoimune viveram 10, 20 anos previamente ao diagnóstico da doença com inflamação crônica subclínica, rinite, sinusite, dores de cabeça, dermatites, e estava tratando com o dermatologista com corticoide, estava indo no torrino tomando antibiótico, estava indo no neurologista tomando analgésico, estava indo no ortopedista tomando anti-inflamatório no hormonal. Esteroidal, anti-inflamatório esteroidal no hormonal aumenta a permeabilidade intestinal. É uma bola, é uma bomba, né? Que essa pessoa está inflamada de ites, e um dia ela tem espondilite. Isso não é por acaso. Né? Se eu perguntar, toda vez que eu tenho um paciente, por exemplo, Jorge, eu não sabia da história prévia de espondilite dele. Eu tenho certeza que antes dele conhecer medicina integrativa, ele vivia cheio de ites. Teve uma juventude com ites. Com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Então, isso é o prenúncio de que alguma doença vai acontecer. E tem que haver autoimunidade. Né? Lógico que pode haver vários fatores, toxicidade de biopetroquímico no couro cabeludo da mulher, cosméticos, plásticos, como eu já referi, tantas toxicidades ambientais. Até próteses e preenchimentos de óleo pode causar reatividade autoimune. Mas o que mais causa é o alimento, quando é aquele paciente inflamatório. Então, tem fator intestinal, você tem uma parcela de cura na alimentação. Olha só. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta antes de continuar. Será que todas vocês estão dispostas a abandonar aquilo que as adoece? Essa pergunta não é minha, é de Hipócrates, né? Antes de tentar tratar e curar alguém, perguntar a ela se ela está disposta a abandonar tudo aquilo que a adoece. Então, é o que, que é? É uma doença do estilo de vida e do ambiente. Então, corrigindo o estilo de vida, corrigindo a alimentação, aumentando tudo aquilo que combate a inflamação, que é sono de qualidade, atividade física, cuidando do intestino e renunciando a alguns alimentos que vão descobrir e desativando as inflamações. Então, para aquelas mulheres que estão lá no Japão, viu? Mas não estou no Japão, mas como é que eu faço? Como é que reconhece? Que sinais tem de hiperestrogenismo para ser reconhecido? O que pode ser feito? Algumas dicas para todas as mulheres que estão aqui conosco. Live será salva, fiquem calmos, vou gravar, vai salvar, vai ter o nome do Jorge Valente, o Instagram dele para vocês conhecerem, tá ok? Vai estar tudo lá, sem loucura. Preste atenção na live e façam perguntas pertinentes ao assunto que estamos tratando. Por exemplo, o café inflama muito? Pô, vamos continuar, vai. Clínica, como eu falei, é soberana. Então, o que é que a gente percebe numa paciente de endometriose? É uma paciente que desde jovem, desde que começa a menstruar, ela tem ciclos mais longos, ela tem uma menstruação rica de sintomas, de cólicas mais fortes, que invariavelmente precisa tomar um analgésico, um anti-inflamatório mais forte. Algumas pacientes têm relatos de irem mensalmente ao pronto-socorro porque só melhoram com uma medicação venosa. Isso não é normal. A gente não pode romantizar e normalizar a dor. Porque o que acontece muito também? Todo mundo fala lá desde o tempo, eu digo, sentir cólica é normal, sentir dor é normal. Mas uma coisa é você ter uma cólica simples, que às vezes nem medicação, uma compressinha de água morna já melhora. Outra coisa é você precisar tomar medicações cada vez mais forte. Essas dores ficarem progressivas. Dor na relação sexual, Incapacitantes. principalmente na profundidade. Dor a evacuar. Endometriose é a doença dos Ds, né? É a disquesia, que é a dor ao evacuar. A disúria, alguns pacientes com focos vesicais têm dor na micção e confunde com infecção urinária de repetição, porque faz a urocultura, não tem bactéria nenhuma, mas mesmo assim dá um antibiótico. Não vão pesquisar que é um processo inflamatório que está acontecendo aquilo. A dispareunia, que também é com D, que é a dor na relação sexual. E se a infertilidade, se eu botar dificuldade de engravidar, fica com D também, aí a gente fica a doença dos 4Ds, que são os Bacana. principais sintomas. Mas os dois mais proeminentes, dor pélvica crônica e infertilidade, que infelizmente é quando a maioria das pacientes faz o diagnóstico retrospectivo. Está sem conseguir engravidar e na Isso, investigação da infertilidade descobre endometriose. É isso o que aí. acontece em muitos dos casos.
É exatamente o momento que a mulher fica desesperada, porque a mulher moderna, ela está deixando para engravidar, isso não é uma crítica, com uma contestação, né? Tardiamente. E aí entra o diagnóstico de endometriose na vida da mulher aos 36 anos. Bate um desespero na cabeça dessa mulher. Se ela já vive um ambiente estressante, inflamatório, obesidade, é possível que os folículos dela, é possível que o sonho dela não vá acontecer. E aí ela aceita qualquer loucura, me suprime, me dá isso, me opera, me faz FIV, toma meu carro, toma tudo. Porque vocês não prestaram atenção antes ou não tiveram profissionais adequados próximos de você para poder atentar, alertar e prevenir tudo isso. Tendo dito tudo isso, que dicas, três coisas básicas para essas mulheres que estão aqui conosco, e profissionais de saúde, darem uma luz de tudo aquilo que você vai ensinar na pós-graduação, Jorge? Como a gente faz, a gente procura sempre o cerne da questão. De todas as teorias, a que explica melhor é da menstruação retrógrada. Ela não explicaria os focos extrapélvicos, mas que são minoria. Mas, na maioria das vezes, o que acontece? Você tem refluxo menstrual pela trompa, onde cai sangue e células do endométrio nessa cavidade. E por que é imunológico? Porque a hiperexpressão de estrogênio bloqueia a ação fagocitária do macrófago, das células NK. Porque o que acontece? Esse macrófago vai lá e destrói essas células do endométrio e o sangue. Quando isso não é destruído, quando não tem essa apoptose, que é a destruição celular, essa célula se fixa e vai formar o foco de endometriose. Que o que é que faz ele crescer? O excesso de estrogênio. O que faz mais ele crescer? Excesso de vascularização, porque tem neovascularização, e o que faz mais ele crescer? Formação de novos inervações. E isso tudo, o que é que faz acontecer? Processo inflamatório. Endometriose é rica em FKB, interleucina 1 beta, TNF-alfa, todos os marcadores inflamatórios, principalmente o NF-kappa-beta, que é bem característico de doenças autoimunes e de alguns tipos de câncer, são proeminentes no câncer. Então, o tratamento seria a gente tentar bloquear isso. Aí você diz, ai, mas que coisa difícil. E eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, o excesso de prostaglandina aumenta a aromatase, que aumenta o estrogênio. A Boswellia serratia bloqueia isso. A astaxantina melhora a hiperexpressão de NF-kappa-beta e dessas interleucinas. A cúrcuma, não existe tratamento de endometriose sem cúrcuma. A cúrcuma reduz fator angiogênico, ou seja, VGF 1 e 2, que são os fatores que aumentam a proliferação vascular, e é assim que os focos se disseminam e incorporam, a cúrcuma bloqueia. A cúrcuma, ela diminui a adesão desse tecido endometrial, diminui a produção de adesinas, que são substâncias que faz esse célula do endométrio lá e colar na parede interna do abdômen. A cúrcuma, ela induz a apoptose, que é a autodestruição dessa célula, fora o poder anti-inflamatório, antioxidante, bloqueia NF-kappa-beta, interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, tudo isso. Então, não existe tratamento de endometriose sem cúrcuma. Ômega 3 também, vários estudos mostrando melhora, principalmente do quesito dor e inflamação, por também bloquear fatores inflamatórios, e o resveratrol. Se eu tivesse que escolher 2 antioxidantes para endometriose, resveratrol e cúrcuma. O resveratrol, muita gente não sabe, é um flavonoide, mas o resveratrol é um estrogênio fraco. O Muito bom. resveratrol é um estrogênio fraco. E, em grande parte, em tratamentos até medicamentosos para uma doença hiperestrogênica, você usa um estrogênio fraco porque só estimula o receptor alfa, que é menos proliferativo. Vou dar um exemplo claro. Câncer de mama. Paciente que trata câncer de mama com receptor hormonal positivo, qual é a quimioterapia convencional? Tamoxifeno. O que é o tamoxifeno? É um estrogênio fraco. Então, por que o estradiol é tão importante nessa paciente? Ele é um estrogênio fraco. Então, ele vai diminuir a expressão do receptor beta, que está aumentada na paciente de endometriose, que ele é mais proliferativo e causa mais todos os sintomas do excesso do estrogênio. Que Baracá bem falou. É uma coisa que eu prego com meus alunos: você não pode deixar uma paciente que é hiperestrogênica virar hipo, senão ela vai ter sintoma de menopausa. Você tem que deixar ela normal. Então, parar de medo. Tá na menopausa, tinha endometriose, eu não vou repor estrogênio? Vou. O que eu tenho que me
controlar a mão para não pesar, para ela não ficar hiperestrogênica. Isso. Deixar balanceada o estrogênio e a progesterona. Desinflamar e a dose certa. Isso. Então, é muito importante isso. Então, o resveratrol é muito importante. Ele bloqueia fatores angiogênicos. A gente já sabe de toda a proteção cardiovascular. E porque alguns estudos mais novos mostraram, e aí algumas pessoas ficaram assim, resveratrol diminui risco de osteoporose. Isso é muito importante. A maioria desses progestínicos que são usados no tratamento da endometriose, os anticoncepcionais, o dienogeste, quando você usa ad eterno bloqueando demais esses estrogênios, isso aumenta o risco de osteoporose. O resveratrol diminui esse risco. Por quê? Porque ele é um estrogênio fraco. Ele bloqueia a ação do osteoclasto, que é o destruidor de osso. Então, se a gente pensar em dois antioxidantes, resveratrol e cúrcuma. Perfeito. Outra coisa que não pode faltar, vitamina D. Por quê? Existe tratamento de alguma doença autoimune que Sem não seja vitamina D. com vitamina D presente? Não existe. E se você dosar, a menos que ela esteja fazendo reposição, 9 em cada 10 pacientes de endometriose têm vitamina D baixa. É uma doença autoimune, ou seja, você tem queda dos níveis de vitamina D nessa paciente. Então, essa tríade é fundamental. Vejam vocês que a gente não chegou em hormônio. Maravilha. Calma lá, está voltando. Vocês estão me ouvindo ou a live travou? Me contem. Ou foi só o dele? Está tudo normal? Alguém me responde? Está tudo normal para vocês e comigo? Só o Jorge saiu? Tá. Tá bom. Então eu vou continuar aqui enquanto ele volta. Eu quero aqui fazer uma perguntinha. Olha, então vamos lá. Então o que o Jorge Valente já fez agora? Deu para vocês a oportunidade de diagnosticar os sinais precoces, 4Ds. Depois ele deu dicas de, além de fitoterapias, também suplementos para te ajudar. Tudo acessível, sem risco. Então você já começa agora a poder, estando no Japão, no Oiapoque, ao Chuí, independente da sua situação, ter informações para começar a ajudar a te tratar. Combinado? Assiste a live de novo, vai anotando. O Jorge Valente está voltando. Agora eu tenho aqui uma seguidora, ela está falando assim: eu tenho hipo Hashimoto, eu tenho endometriose, adenomiose e lúpus. Vocês acham que isso é uma coincidência, uma paciente ter 3, 4 doenças autoimunes? Tem outra aqui, ó. Tenho lúpus e endometriose, que é a Paloma. Eu tenho lúpus e a médica, segundo a médica, eu não sei como curar. Solução: comer açúcar? Se fosse só isso. São vários os casos. Todas vocês que me respondem, que perguntaram, né, dizendo que tem 2 doenças autoimunes, me respondam. Vocês não têm distensões abdominais e gases e estufamento? Vocês todos que disseram para mim que tem endometriose, vocês não têm distensão abdominal, gases, estufamento? Vocês não são essas pessoas da história cheia de ites da vida toda na juventude? Hein? Hein? Conta para mim. Uma já falou sim, a outra sim. Vamos lá, pessoal. Vocês todos acabaram de fazer um monte de pergunta para mim. Eu não vou responder mais nada enquanto. Sim. Eu não estou dizendo para vocês que a vida toda o teu corpo está avisando que você está inflamado e vai ficar doente. E aí depois você tem uma doença autoimune e a medicina convencional não trata a causa, te medica. E é por isso que ninguém nunca tratando a sua doença, a causa da sua doença autoimune, você tem 1, 2, 3 doenças autoimunes. Porque ninguém na medicina convencional acredita que existe uma causa. E é por isso que todo mundo é medicado, suprimido, com hormônios imunossupressores. Então vocês não adoeceram de repente, vocês vêm adoecendo uma juventude toda. E é tudo pela alimentação. Todas vocês estão me respondendo sim, eu não vou nem precisar responder. Quando toma cerveja no domingo, bastante, a segunda-feira de vocês é horrorosa. É brain fog, dor articular, diarreia, intestino preso, inchada. É ou não é? E vocês estão se inflamando. Então, assim, eu quero saber o que eu tomo. Eu quero saber da cúrcuma. Primeira coisa é perceber que existe um ato que gera inflamação em você. E você precisa identificar e aprender a renunciar. Vocês ficam loucos atrás de suplemento do medicamento, mas não faz o que tem que ser feito. A bronquite é a mesma coisa, Juliana. É seu leitinho, é o seu queijinho, é o seu pozinho de leite ninho no seu açaizinho. É tudo de leite, derivados de leite que vocês não largam. Leite e trigo,
Leite e trigo, a maior parte. Parem, vocês têm gás, têm estufamento, têm desconforto? Para por 30 dias, leite e trigo. Bum! Ai, doutor, não sei, vou voltar. Bam! Adoece de novo. Foi o que o Jorge falou. Tomei cerveja domingo, adoeci mesmo. Eu nem sei mais o que falar, mas eu vou continuar repetindo tudo sempre para vocês. Cadê Jorge? Tá aqui, Jorgeão, volta. Volta, Jorge. Então, vocês estão se inflamando. Sinusite, rinite, tudo isso. Porque existe, além de tudo, que Jorge. Você me acompanhou quando você estava ausente, Jorge? Sim, Né? O Jorge acompanhei. brilhantemente deu dicas de como identificar 4Ds, deu suplementação, deu fitoterapia. Pô, já está tudo na mão para você começar. Você não precisa ficar chorando que você não tem um médico integrativo, que você não tem dinheiro. A gente está aqui para isso, pô. Começa a se tratar. Eu vi milhares de pessoas dizendo: a médica disse que eu nunca vou engravidar. É só você começar a desinflamar que vocês engravidam. Né? Porque Deus é sábio. Você sente que você está saudável para ter um filho? O seu terreno biológico é saudável para você gerar um filho? Seu intestino cheio de gases vai disputar com o útero de 9 meses? Você tem noção? O ambiente sem qualidade de vida que vão viver? Então, vocês querem continuar errando tudo, mas querem um remedinho, um suplemento. Pode tomar a cúrcuma que for que o Jorge te falou. Se você não abandonar aquilo que te dá gás e inflamação, você nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. Tá? E aí vai ter que ficar tomando essas coisas todas, esses remédios todos que não trazem resultados para vocês. Então, lúpus e endometriose, todos os dias atendo paciente com 2 ou 3 doenças autoimunes. Todas são comuns. A tríade mais comum é Hashimoto, artrite e psoríase. Porque essas 3 são glúten puro. Quase todo mundo tem essas. Quando é mulher, é bem comum endometriose e lúpus. Endometriose, lúpus e Hashimoto. Pode prestar atenção nas pessoas que têm mais 2, 3 doenças. Isso não... O que acontece? Será que tem pessoas que nunca. Eu já perguntei isso para o Reumato, ele ficou bravo, mas ele não me respondeu. Então, como é que é essa história, né? Que é do acaso? Alguém não tem nada e a outra tem 3 vezes. O que aconteceu? O passarinho fez cocô 3 vezes na cabeça dessa moça? Porque, como assim é do acaso, gente? O acaso escolhe a mesma pessoa 3 vezes? Tem que haver uma causa. Toda doença autoimune tem uma causa de autoimunidade. E a maior parte pode ser alimentação, mas pode ser exposição a metais pesados. Tem um aluno nosso, Jorge, na pós-graduação, um dentista, que tem Hashimoto, e ninguém nunca identificou a causa. A gente ficou falando de intestino. Aí eu perguntei: você trabalhava com mercúrio? Sim, doutor, eu sempre manipulei mercúrio nas mãos para preparar as amálgamas. Foi fazer o teste, mercúrio altíssimo no cara. Então, algo pode estar gerando uma autoimunidade, uma inflamação, e é necessário que vocês identifiquem também. Primeiro, faça o que tem que ser feito: renunciar, identificar, viver uma alimentação saudável. E aí, então, você coloca as suplementações. Aí a pessoa vai falar: vitiligo também, ó, vitiligo. Você tem gases, desconfortos e tudo isso que eu disse, Daiane? Se tem, a história é a mesma. Porque vocês ficam trazendo o nome da doença de vocês, para mim pouco importa o nome da doença. Isso aí que interessa é a indústria, a indústria farmacêutica se interessa pelo nome da sua doença, para ter uma droga para cada um. O que eu e Jorge fazemos, independente do nome da doença, porque é só a fase final, é ir na causa. Ah, pode ser Hashimoto, pode ser artrite, pode ser endometriose. É a mesma coisa, gente. Tá bom? Vamos continuar aqui, que eu tenho mais pergunta para o Jorge. Jorge, manda ver e fala rápido do jeito que eu gosto. E se a endometriose está ligada a uma inflamação crônica, como é que podemos atuar na causa? Já falamos disso. Muitas mulheres passam usando analgésicos. Olha isso. Muitas mulheres passam anos usando, eu vi aqui algumas, usando analgésicos e anticoncepcionais. Isso resolve? A gente já sabe que não. Né? O Jorge já respondeu várias perguntas que eu tinha preparado aqui. Deixa eu pular. Boa, Jorge, você estendeu. Para que quer começar a implementar? Para quem quer começar a implementar um programa integrativo para endometriose? Quais são os primeiros passos, além da suplementação e alimentação? Sobrou alguma coisa? Porque agora já Passo a próxima número pergunta. 1. Primeiros 30 a 45 dias. Tirar glúten, lácteos, embutido, açúcar e álcool. Isso é o protocolo aqui na clínica, que é tudo que os estudos mostram que piora a paciente de endometriose. Inquestionável, não é isso? É a primeira coisa. Tem gente que fala detox. Sabe o que é detox? É isso. É isso. Detox. Eu vou tirar de mim aquilo que me inflama. E quase tudo que ele falou não vem da natureza, é da indústria.
né? Da indústria alimentícia, aquela que te adoece. E aí a indústria farmacêutica esperando você para te escravizar com alguma droga. Essa é a manipulação. E muito bom. E depois? Tratando esse intestino, que aí existem vários protocolos, chega na fase do probiótico. A pessoa acha que probiótico é a salvação de tudo, mas o probiótico é para entrar depois que a gente desinflamou esse intestino. E aí existem várias maneiras de se fazer Isso. isso. Mas especificamente, as cepas de Gaceres são as que têm maior quantidade de estudos mostrando melhoria nessas pacientes de endometriose. Então, a gente tem algumas formulações mais específicas para essas pacientes que têm endometriose, que reduz esse processo inflamatório, melhora o estroboloma, que são aquelas bactérias que aumentam a recaptação de estrogênio. Então, a gente tem, esse é o segundo ponto. É, um ponto que vem junto com a alimentação, correção do sono. Por Isso. quê? Melatonina é o principal antioxidante ovariano. Como a gente está lidando com uma doença que leva à infertilidade, a melhora da reserva ovariana é mostrada com o uso da melatonina. Um marcador que a gente usa, por exemplo, a gente está com uma paciente de endometriose que pensa em engravidar, um exame que a gente faz se chama dosagem do fator antimuleriano. Esse exame, ele mede a reserva ovariana, que na paciente de endometriose é muito diminuída. Por exemplo, aos 35 anos ela tem essa reserva reduzida para 5% a partir dos 41. Por isso que a paciente de endometriose descobriu, ainda pensa em engravidar, aquele é o momento dela coletar e guardar os óvulos. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque o resultado da FIV tem a ver com a idade do óvulo. Eu posso ter uma paciente de 50 anos, mas se eu captei o óvulo dela quando ela tinha 25, ela vai ter a chance de uma mulher de 25. É diferente de eu ter uma mulher que chega para mim com 40 e poucos anos e eu mando captar o óvulo dela já com 40. A chance de eu ter um óvulo que vai ser saudável, que vai dar bom resultado para a gravidez, é muito menor. Então, numa paciente de endometriose, diagnosticou 25, 28, 30, se essa paciente tem condição, e a nossa obrigação, é até antiético a gente falar, de dizer que existe a possibilidade dela guardar, porque quando ela decidir engravidar, a idade do óvulo, independente de qualquer outro fator, é o principal fator no quesito chance de sucesso na FIV. Então, sempre o óvulo mais jovem, não importa, se ela chegar com 40, 45, hoje a gente tem um arsenal terapêutico que faz desse útero vascularizar, que melhora, não tem problema, o problema é o ovário. Isso. Então, a Que tem melatonina uma vida útil. sim, a melatonina é o principal antioxidante para o ovário. A mulher que dorme mal, você vai ver, 45% das mulheres de endometriose têm distúrbio do Sim. sono. Por quê? Porque vai ter interferência na melatonina, que é um antioxidante importantíssimo na paciente de doença como é a endometriose. Então, ela, além de desinflamar a paciente, além de melhorar os distúrbios do sono, melhora a dor. Alguns estudos mostram redução de 40% a 45% no score de dor nas pacientes que usam só a melatonina e o povo se encharcando de anti-inflamatório. Então, assim, é corrigir o básico, é desinflamar, é voltar essa paciente para o normal, porque entre você ser saudável e ser doente, tem aquela interface que você ainda não tem um carimbo, ninguém da indústria da doença lhe deu um carimbo de doença, mas você já está bagunçado, você já está inflamado. E é pegar o paciente que está aqui e trazer ele para a zona de saúde. Esse é o nosso objetivo. Então, probiótico, intestino, melatonina, vitamina D, os antioxidantes que a gente falou, cúrcuma, resveratrol, picnogenol, astaxantina e o bloqueio hormonal. Mas como é que deve ser esse bloqueio hormonal? Todos os estudos hoje mostram que o melhor hormônio para fazer isso numa paciente com endometriose é um hormônio, por exemplo, que tem a capacidade de se ligar nos 3 receptores, estrogênio, progesterona e testosterona. O único que a gente tem que fazer isso é gestrinona. Por que usar uma progesterona convencional pode ser bom no início e depois, de um certo tempo, diminui? Porque, como eu falei para vocês, a paciente de endometriose ela faz down regulation do receptor de progesterona. Então, às vezes, ela está ótima usando um dienogestezinho no início e aí depois ela começa a sangrar de novo, a ter TTM de novo, a ter dor de novo. Por quê? Porque diminui esse receptor. Com a gestrinona a gente não tem isso. Fora que a gestrinona ela aumenta a testosterona livre. Pensem em vocês, uma mulher que tem dor. A testosterona é um hormônio anti-inflamatório. Então a gente melhorar a testosterona livre é muito importante. Quando você usa essas outras progesteronas, você aumenta o SHBG, faz o quê? Diminui a testosterona livre. Alguém que já tem dor na relação, que já ficou com medo, traumatizada, você acha que a libido dessa mulher vai para onde?
para o pé. Então, manter a testosterona em bons níveis sem precisar da testosterona, só aumentando a livre porque baixou o SHBG, por isso que a gestrinona é importante. Além da gestrinona bloquear a NF-kappa-Beta, bloqueia a fibrose, bloqueia fatores angiogênicos junto com os antioxidantes. Por esse motivo, o que a gente vê na prática clínica são melhores resultados na paciente de endometriose que usa gestrinona. Então, gestrinona é um hormônio para tratar doença. Ela pode ter benefícios estéticos com isso? Se tiver um bom estilo de vida, sim. Por Mas quê? não era Porque esse o ela vai ter um hormônio que objetivo. melhora a É, testosterona, mas não é, é esse o não é esse o objetivo. O objetivo. objetivo é tratar doença, é bloquear esse É. estrogênio que a gestrinona faz de maneira bastante contundente e ainda melhorando a testosterona livre, o que é uma grande vantagem para reduzir TPM, para reduzir ansiedade, depressão, que são fatores neuroinflamatórios que acontecem nas pacientes de endometriose com muita frequência. Perfeito. E é um fato e é real. Todo paciente inflamado autoimune tem dois fatores atuando nele: o intestino e o sono, desregulados. E a gente não está falando de dois qualquer, estamos falando dos dois maiores pilares da imunidade. Todo o tecido imunológico está envolto do trato digestório. Nos primeiros 5, 6 anos de vida, o tecido imunológico está perto do pulmão da criança. Por isso que a mamãe às vezes fala: nossa, meu filho ficou gripado 3, ele não melhora, o mês inteiro ele está gripado. Não, mãe, ele já pegou 3 gripes diferentes, já pegou 3 vírus diferentes, ele já curou, já saiu, já foi para outro. Então o sistema imunológico está acelerando em contato com tudo que é novo. Depois da adolescente para a vida adulta, o tecido imunológico está na maior porta de entrada de ambiente externo, o intestino. Então, o intestino inflamado, permeável, não tem como você ter saúde. Não tem como você ter saúde. Você já. Aqui, ó, tem aqui um exemplo. Você toma muita cerveja no domingo, tua segunda-feira é dramática. Como é que você não faz associação, pô? Né? E isso, porque a cerveja tem muito glúten. Agora, imagina todo pão, macarrão, bolinho e biscoitinho que está comendo na semana. E aí, no final de semana, é uma grande carga. E o outro fator imunológico é a péssima qualidade de sono que todos estão vivendo, especialmente os que estão acometidos de doenças inflamatórias e neurodegenerativas. Né? E perdeu um pilar de imunidade enorme que é o sono. Eu vejo gente preocupada. Ai, vou catabolizar. Ai, se eu não comer. Ai, se eu não sei aquilo. Se você não dormir, você cataboliza. Não tem nada mais catabólico para o corpo do que não dormir, sabe? Noites de sono ruim. Memória, atenção, concentração, disposição, tolerância, insights, paciência, controle de humor, controle de fome, ganho de massa muscular. Você na academia não ganha músculo, você estoura músculo repetidamente para, no sono, reconstruí-lo no descanso. Então, então, o que acontece? Essas pessoas estão inflamadas, com o intestino ruim e com o sono ruim. Mas ninguém olha para isso. E ninguém dá valor para isso. E vocês também não dão, porque vocês normalizam o comum. Como está todo mundo ferrado nisso, e aí, comum, parece que é normal. Virou normal. Né? Então agora vocês querem a droguinha da endometriose. Aí aquele profissional de saúde raso te suprime o ovário. Até você sente um alívio, que você parou de menstruar, mas você continua se inflamando todos os dias, aumentando a inflamação, caindo a imunidade. Daqui a pouco vem outra doença. A endometriose está lá presa transitoriamente, mas você nunca tratou as causas. E aí a sua imunidade baixa e se inflamando, imunidade baixa e se inflamando. Pronto, aí vem uma sequência de outras doenças. É muito triste mesmo. Então, olha, hoje, Jorge brilhantemente deu várias dicas para vocês. Não permita descobrir sua endometriose na fase que for querer ter seu filho. Se você se encaixa num dos 4Ds que Jorge comentou, procure um profissional de saúde integrativo. Até uma nutricionista funcional integrativa faz muito mais do que muitos médicos. Acredite, tem muita nutricionista extremamente competente para isso, porque grande parte do tratamento é nutricional. Procure os 4D. Faz o que tem que ser feito. Faz a detox que ele sugeriu. Remove o que tem que ser removido. Coloca os suplementos que ele colocou. Você já começou a desativar um número enorme de doenças que possivelmente você conviveria no futuro. Eu não tenho certeza que esses 40 minutos de Jorge, se você não aproveitou, você assiste a live de novo. Pega um caderninho, pega uma canetinha com calma, vai anotando, porque tem tudo que Jorge disse serve para vocês todas e já deu um caminhão de dicas para vocês, tá? A comida é o seu maior remédio ou a sua pior droga, acredite no que eu estou falando, tá bom? Jorge, quer fazer mais algum comentário, meu querido? Eu queria acrescentar Por só favor. alguns sintomas não ginecológicos
E graças a Deus, um desses sintomas que a gente já trata também, que a gente já vê há muito tempo, inclusive as sociedades de ginecologia incluíram como sintoma de endometriose, fadiga. Fadiga é sintoma de endometriose, sintoma não ginecológico. Então, distúrbios do sono, cansaço, fadiga, gastrointestinais, humor e libido são também sintomas. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de tratar na endometriose é a mitocôndria. Perfeito, Porque sempre. essas pacientes Gente, que como é que eu estão com estava muito esquecendo de cansaço, falar da fadiga, mitocôndria com falta de você? disposição, eu fiquei tão feliz, isso tem mais ou menos 2 anos, que foi incluído no rol de sintoma de endometriose, no último consenso, fadiga, que é uma coisa que a gente luta há tanto tempo, que a gente vê em tudo, mas que as pessoas queriam tapar o sol com a peneira. E é o que eu digo, sem sombra de dúvidas, se a gente fosse pensar num sintoma mais frequente, não importa a patologia que a paciente tem, o que é que a gente vê no consultório hoje, Baracá? O povo, todo mundo chega cansado, fadiga, cansaço, não consegue mais cumprir a rotina, as coisas que faziam. Então, às vezes você pode não ter nenhum dos outros sintomas, mas é uma fadiga excessiva ligada a um fluxo menstrual fora do comum, e isso pode ser um sinal de alerta para endometriose. Maravilha. Se você quer mais conhecimento como esse, eu vou pedir para você digitar eu quero. Digita eu quero. Você vai receber o contato de pessoas que vão orientar você como obter todo esse conhecimento que você está tendo aqui conosco. De forma gratuita, absolutamente de forma generosa, que é a nossa característica. Todo profissional de saúde integrativa sabe que tem como compromisso ajudar as pessoas a sair desse modelo da doença que tanto nos incomoda. Né? É lógico que muito terá que ser feito individualmente, impossível, precisamos analisar individual, mas um bom start, sempre estamos aqui para dar isso de forma generosa, e foi dado aqui brilhantemente pelo Jorge. Agora, se você quer mais, quer entender sobre isso, quer viver isso, quer aprender e quer até saber tratar as pessoas, digita eu quero. Digita eu quero porque você merece ter o Jorge como seu professor nessa pós-graduação. O Jorge e mais 28 professores, 420 horas de pós-graduação registradas no MEC, dentro da maior plataforma de ensino que é a Anhanguera, Cogna Anhanguera. Digita eu quero, porque eu vou dar aqui mais um papo aqui com o Lu, para vocês receberem o contato aí, dá tempo de vocês escreverem. O evento presencial vai acontecer, e vai ser esse ano, vai ser um congresso, o Jorge vai estar lá, Jorge vai palestrar com certeza nesse evento, todos os professores, nós nos encontraremos muito em breve, todos que fazem parte da USE, né, o Universo Saúde Integrativa. Deixa eu ver aqui, Jorge. Agora, você imagina, Jorge, né, médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, psicólogos, todo mundo com esse conhecimento. Todo mundo com essa capacidade de identificar, de orientar, de ajudar os profissionais, as pacientes. Lógico que a parte hormonal, a gente respeita o ato médico e entende que isso mas a gente tem um grupo de apoio. Então, imagina uma mulher comentando sobre isso junto com a psicóloga dela, ou junto com o educador físico que tem esse conhecimento. O quanto o cara já não agrega. Olha, vamos pensar nisso. Como é que está seu sono? Melhora o seu sono. Está comendo isso? Tira um pouquinho disso. Toma uma cura. Cara, todo profissional de saúde tem contato com esse paciente antes dela adoecer. E se todo mundo tiver algum preparo, a gente vai conseguir impactar na vida de milhares de pessoas. Por isso que queremos ser 10 mil novos profissionais de saúde em breve. Jorge, muito obrigado, Jorge. Dá um alô para os seus seguidores. Tem um mundo de seguidores e pacientes seus apaixonados aí por você. Né? Elas estão aí demonstrando esse carinho que a gente conquista com os pais. Aí, ó. Assistir palestras do Jorge, ele é sensacional. A Suzane Nutri. Então, manda um beijo aí para todas elas que a gente vai acabar a live. Um grande abraço para todos, um beijão. Eu gosto muito de mostrar que, mesmo sem conseguir vir no consultório da gente, as pessoas que querem conseguem mudar o curso da história. E, às vezes, óbvio, vai ter pessoas que precisam realmente em alguém especializado, mas a grande maioria já desinflama com tudo isso que a gente mostrou aqui, com mudança de estilo de vida, alimentação, com antioxidantes simples, bons níveis de vitamina D, passando a dormir melhor. Isso trata qualquer doença. Endometriose, que é uma doença inflamatória autoimune, não é diferente. Então, assim, eu faço votos que a gente tenha conseguido alcançar você que sofre disso para abrir os horizontes, e você que ficou entusiasmado e quer mais, o que está faltando para você digitar eu quero e fazer parte do grupo da gente? É agora. Vou salvar a live, vou salvar o Instagram do Jorge para vocês conhecerem. Digita lá o que vocês quiserem, faça a pergunta que a gente vai estar lá para ajudar vocês.
Um beijo a todos vocês que nos acompanham. Jorge, gratidão por sua presença. Amanhã Obrigado, tem eu que mais, galera. agradeço. Estejam amanhã atentos. Amanhã eu vou trazer Júlio Luckman para falar de fitoterapia. Inclusive, vou puxar o assunto para o Jorge. Se vocês estiverem amanhã, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para o Jorge é: para o Júlio, Júlio, me dá aí umas dicas de fitoterapia para endometriose. Ah, ele vai falar do óleo de copaíba, eu tenho certeza. Certeza. Então vai, digita eu quero, vai lá no meu post, digita eu quero e amanhã esteja presente porque tem mais. Beijo, constelação. Gratidão, Abraço. Jorjão. Obrigado, até Até logo, logo. meu querido. Excelente semana, excelente final de semana para você.